26. Hoje nós vamos meditar nesse texto, porque esse texto fala a respeito de um momento de crise que veio sobre Isaac e a sua família, e também fala-nos a respeito sobre o trabalho. Então, já que hoje é o dia comemorado como o Dia do Trabalhador, eu queria trazer uma reflexão, uma exposição desse texto sobre como enfrentamos os momentos de crise e como devemos relacionar o nosso trabalho com a nossa dependência do Senhor. Gênesis capítulo 26, eu vou ler do verso 1 ao verso 3, diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. A crise, meus irmãos, é sempre uma encruzilhada, onde alguns colocam seus pés na estrada da vitória e outros descem a ladeira do fracasso. A crise revela os verdadeiros heróis. Uns ficam esmagados debaixo da bota dos gigantes, outros olham para os horizontes largos por sobre os ombros dos gigantes. Na crise, uns fracassam, outros triunfam. É no ventre da crise que surgem, então, os grandes vencedores. A crise gera medo, insegurança, instabilidade. Isaque, ele quis fugir porque havia fome na sua terra. Mas a crise é tempo também de oportunidade. É também o momento de nós experimentarmos a intervenção sobrenatural de Deus. E eu quero olhar com você nessa noite, à luz deste texto, 5 princípios para nós podermos transformar a crise em triunfo. O primeiro deles está no verso de número 1 ao verso de número 6, que nos ensina que na crise nós precisamos seguir a orientação de Deus ao invés de fugir. Na crise nós somos desafiados a lutar pela nossa própria sobrevivência. O verso 1 diz que havia fome na terra. Era um tempo de escassez, de desemprego, um tempo de contenção drástica de despesas, de recessão. E Isaque, ele não ficou lamentando, ele saiu, ele se moveu. E nós aprendemos com isso que existe um grande desafio para nós num tempo em que vivemos, no tempo de crise. E na crise nós precisamos não buscar pelos atalhos que são sedutores. O texto nos diz que o Senhor apareceu para ele e lhe disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Isaque foi tentado a descer ao Egito. Egito era lugar de fartura, lugar de riquezas fáceis. E normalmente, no meio da crise, nós queremos soluções que sejam rápidas, fáceis, sem dor. Mas Deus diz para ele: Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Nós aprendemos que no tempo de crise, nós devemos tomar o cuidado para não transigirmos com os valores de Deus.
Cuidado para nós não taparmos os ouvidos à voz de Deus na hora da crise. O texto nos fala que Isaac, então, na crise, olhou não para as circunstâncias, mas ele colocou os seus olhos nas promessas de Deus para a sua vida. O Senhor lhe diz no verso de número 3 ao verso de número 5, lembrando Isaac a respeito das promessas que ele havia feito a Abraão, o seu pai. Promessas que ele cumpriria na sua descendência. Deus acalma o coração de Isaac e está mostrando para Isaac que ele está nas mãos do Senhor, de que ele está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que realiza o seu propósito soberano na vida daqueles que ele escolheu. Portanto, o texto nos vai dizer que Isaac, ele obedeceu a Deus. Após ouvir as promessas de Deus para a sua vida, ele então recebe duas ordens de Deus. A primeira está no verso de número 2. O Senhor diz: não desças ao Egito. E a segunda: fica na terra que eu te disser. E o texto nos fala no verso 6: Isaac, pois, ficou em Gerar. Ficou em Gerar. Ele obedece ao Senhor. Ele obedece ao Senhor. Ele não foge para o Egito, mas ele quer então estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. E com isso nós vamos ver que o caminho da bênção é o caminho da obediência. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós obedecemos a sua voz, quando nós seguimos a sua palavra, ele nos abençoará. Ele será o nosso provedor, ele nos protegerá e ele estará conosco. Então nós vamos agora para a segunda lição do texto. Após aprendermos que no tempo de crise nós precisamos seguir a orientação de Deus, na crise também nós precisamos investir nos nossos relacionamentos familiares. Verso de número 7 ao verso de número 11 diz assim: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Nós aprendemos aqui, em segundo lugar, que precisamos então investir nos nossos relacionamentos familiares, e o texto nos mostra claramente no verso 7 que Isaque mentiu. Ele mentiu para salvar a sua pele e colocar a sua mulher na maior de todas as encrencas. Ele demonstrou aqui que ele amava mais a si mesmo do que a sua esposa. Ele estava mais preocupado com a sua segurança e não com os sentimentos da sua mulher. Ele negou aquilo que era o mais sagrado dos relacionamentos da sua união conjugal. Ele foi covarde na hora que ele precisava ser mais corajoso. Isaac colocou a sua mulher no balcão dos desejos, na vitrine da cobiça. Ele usou aqui um dote físico da esposa, sua beleza, como um fator de risco para ela. E o texto nos mostra que a mentira contada tornou-se a mentira descoberta, e a mentira descoberta tornou-se a mentira reprovada. O texto nos fala que
no verso de número 8, que Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. As carícias aqui na intimidade era uma contradição da negação do compromisso público. Isaque só era marido dentro do quarto e fora dos portões, ele não tinha coragem de assumir a sua mulher. Isso certamente deve ter ferido o coração de Rebeca. Daí para frente, nós vamos ver que a história dos dois se tornam numa eterna crise conjugal e eles passam a velhice na solidão. O texto nos mostra, meus irmãos, alguns pecados graves que Isaque cometeu. Ele cometeu o pecado da mentira, do egoísmo e do medo. Então, no tempo de crise econômica, não deixe com que o seu casamento fique fragilizado. A crise deve ser um tempo de aproximação do casal e não de instabilidade. Infelizmente, hoje, cerca de 50% dos casamentos acabam em divórcio. 10 anos depois, o segundo casamento, 70% também termina em divórcio. Nós precisamos, no tempo de crise, investir na nossa família, porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. Nós aprendemos com essa história de que nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. A terceira lição que nós aprendemos para viver no tempo de crise, aqui no texto, é que na crise nós precisamos vencer os prognósticos pessimistas e devemos fazer investimentos ao invés de ficarmos lamentando. Verso número 12 em diante, diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que Isaque fez no tempo de crise? O que Isaque fez num tempo de fome, de recessão? Ele semeou na sua terra, mesmo que todos duvidassem. Muitos poderiam ter dito: o lugar é deserto, aqui não chove, a terra é seca, não tem água, não vai dar certo. Outros já tentaram, fracassaram, não tem jeito, vamos sair jamais dessa crise. Mas Isaque se recusou a aceitar a decretação do fracasso na sua vida. Ele desafiou aqui o tempo, ele desafiou as previsões, os prognósticos, a lógica. O texto diz que ele semeou naquela terra. Ele semeou naquela terra. No tempo de crise, meus irmãos, nós temos que parar de reclamar. No tempo de crise, nós temos que semear. Semear na terra, semear no casamento, semear nos filhos, semear no trabalho, semear na igreja. Não importa qual seja o cenário que nós estejamos enfrentando, nós devemos semear. Como Pedro fez, lançou as redes em nome de Jesus. A Bíblia diz: lança o seu pão sobre as águas. Andar pela fé. Nós aprendemos aqui com Isaque que ele semeou e ele se tornou um especialista do que ele fez. Ele se tornou um especialista do que ele fez. Do verso de número 18 ao verso de número 22 diz assim: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço.
e por esse não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Quando a gente vive num deserto, nós precisamos nos tornar especialistas para derrotar as crises. E Isaac começou a fazer o quê? Ele começou a cavar poços. Ele cavou 7 poços. Ele se especializou no que ele fazia. Ele busca por um milagre, mas ele está pronto aqui a suar a camisa. Portanto, nós vemos aqui que há uma relação entre a nossa responsabilidade e, ao mesmo tempo, a nossa dependência total do Senhor. O verso de número 12, ele diz que Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Nós aprendemos que devemos fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, fazer o ordinário e esperar o extraordinário de Deus. Isaac colheu a 100 por 1 no deserto, no meio da sequidão. O verso 13 diz que ele enriqueceu-se, prosperou e ficou riquíssimo. Ele se tornou um homem próspero no meio da sequidão, um empresário. E o texto diz que isso era porque o Senhor o abençoava. Nós vemos que a intervenção sobrenatural de Deus não anula a ação natural do homem. Isaac experimentou o milagre de Deus no meio da crise, mas Isaac não prosperou na passividade. Ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, ele foi um empreendedor. Portanto, no tempo de crise, é hora de arregaçar as mangas, é hora de parar de reclamar e começar a trabalhar. Há aqui, meus irmãos, uma profunda conexão entre a diligência humana e a bênção de Deus, entre trabalho e prosperidade. Em quarto lugar, nós aprendemos, do verso 14 ao verso 21, que na crise nós devemos proteger o nosso coração da amargura, em vez de nós brigarmos pelos nossos direitos. Isaac aqui enfrentou a inveja dos filisteus, a suspeição e a rejeição de Abimeleque, a contenda dos pastores de Gerar. Normalmente as pessoas não vão se alegrar quando alguém prospera. Haverá inveja, rejeição, contenda, são tensões que nós precisamos enfrentar. Como foi que Isaac enfrentou a inveja, a rejeição e a contenda? Primeiro, ele enfrentou com paciência. Quando Abimeleque, o rei, mandou ele sair, ele saiu. Quando os filisteus encheram seus poços de entulho, ele saiu e abriu outros poços. Quando os pastores de Gerar contenderam para tomar os 2 poços novos, ele não discutiu. Ele foi para frente e abriu o 3º poço. Isaac nos ensina, meus irmãos, que às vezes é melhor nós sofrermos o dano do que nós entrarmos numa briga buscando pelos nossos direitos. É impossível alguém ser verdadeiramente próspero sem praticar o perdão na sua vida. Quem guarda mágoa, quem passa por cima dos outros, quem atropela os outros, quem fere as pessoas, não terá paz na sua consciência. Isaac, ele temia a Deus. E quando você teme ao Senhor, e você, naquilo que depender, você tem paz com todos os homens, exercendo a misericórdia e até sofrendo o dano com paciência, esperando no Senhor, o Senhor pode fazer com que os seus inimigos se reconciliem com você. Se você ler depois, do verso 26 ao verso 33, o texto diz que Abimeleque, que o havia expulsado, agora o procura e pede perdão. E diz o verso 29, que ele jurou
que não faria mais mal. E ele diz: tu és agora o abençoado do Senhor. Quando nós buscamos praticar o evangelho, e é isso que Isaac fez, exercendo o perdão, exercendo a misericórdia, sendo paciente com seus inimigos, entregando nas mãos de Deus toda a questão, entendendo que o Senhor é o nosso vingador, e exercemos assim a misericórdia, e até em certo sentido sofremos o dano de alguma maneira, o Senhor nos abençoará. O Senhor nos abençoará. E o Senhor reconciliará conosco os inimigos que se levantaram contra nós. Em quinto lugar, meus irmãos, na crise, nós devemos buscar por velhas e por novas possibilidades, em vez de nos acomodarmos. O verso número 18 diz que Isaac, ele reabriu os poços antigos do seu pai. Isaac aqui, ele aprendeu com a experiência dos mais velhos. Ele não chamou nenhum especialista para cavar os poços. Ele mesmo reabriu as fontes da vida que um dia os seus pais beberam e que foram entulhadas pela corrupção dos tempos. Nós precisamos cavar esses poços outra vez. É lá que tem água boa, é lá que tem manancial. Nós precisamos reunir de novo a nossa família em torno da palavra. Precisamos praticar a oração juntos. Precisamos voltar a fazer o culto doméstico. Precisamos voltar às antigas veredas, em vez de ficar flertando com as novidades do modernismo teológico. Nós não estamos precisando de novidades, de correr atrás de cisternas rotas. Nós precisamos do antigo, mas sempre bom evangelho. O texto diz que Isaac abriu os novos poços, mostrando então que ele não se contentava apenas com as experiências do passado, ele queria mais. Isaac era um homem empreendedor e ele queria mais. Ele aspirava por mais do que os seus pais aspiraram. Nós precisamos sempre avançar e não podemos ser aquele tipo de pessoa que fica olhando sempre para trás, sempre pelo retrovisor da história. Pessoas saudosistas. Não devemos deixar que as experiências do passado sejam o limite máximo das nossas buscas. Não podemos jogar o passado fora, nem idolatrá-lo. A história é dinâmica, nós devemos aprender com o passado, mas viver no presente com os olhos no futuro. Isaac saiu da terra dos filisteus, foi para o vale de Gerar, depois foi para Reobote, depois foi para Perseba. Mas aonde ele vai, ele cava poços. Ele quer beber água no deserto. Beceba, antes que era um deserto, agora é uma cidade, porque Isaac achou água ali. Isaac tirou os entulhos dos filisteus, para que a água pudesse jorrar. O verso 18 diz isso. Isaac compreende aqui uma verdade, meus irmãos. Havia água nos poços, mas ela não podia ser aproveitada. Primeiro era preciso tirar o entulho dos filisteus. Deus tem para nós fontes, rios de água viva. Nós não recebemos muitas vezes porque há um entulho que precisa ser tirado. A Bíblia diz que antes de sermos cheios do Espírito de Deus, nós precisamos tirar o entulho do pecado, o entulho da incoerência, de uma vida dupla, o entulho do legalismo, da impureza moral, do adultério, da pornografia, da fofoca, da maledicência, o entulho da incredulidade, do secularismo, do mundanismo, da falta de fervor. Isaac fez isso. Ele tirou o entulho. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Jesus, que é a fonte da água da vida, nós seremos saciados com vida e vida em abundância. Isaac não era apenas um homem próspero, ele também era um homem piedoso. Verso de número 24 e 25 diz assim: na mesma noite,
Lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja que Isaque era um homem temente a Deus. E ele conseguia conciliar liturgia com trabalho. Ele levantava altares no seu trabalho. Ele levava Deus para o seu trabalho e fazia o seu trabalho para Deus. Nós aprendemos que tudo que nós fazemos na vida precisa ser um ato litúrgico. Tudo que nós fazemos na vida precisa ser um ato de devoção e adoração a Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, todas as nossas atividades, seja a reunião na igreja, seja o trabalho durante a semana, tudo isso precisa ser feito para a glória de Deus. A sua segunda-feira, ela precisa ser tão cultica quanto o culto de domingo que você presta ao Senhor. Antes de receber o seu culto, Deus precisa se deleitar com a sua vida. Se no seu escritório, no seu balcão, no seu comércio, no seu campo, você não levanta altares a Deus, seu culto na igreja certamente será vazio. Eu quero terminar dizendo que, se nós estamos vivendo no deserto, nós precisamos olhar para esse texto e aprender. Aprendermos a ouvir a direção de Deus e seguir a direção de Deus. A semear no deserto. A reabrir os poços antigos, a tirar o entulho, a buscar as nossas novas fontes da graça de Deus. Não deixar o coração se azedar, ficar amargurado. Se o chão está duro, nós devemos regar a semente com as nossas lágrimas, com a oração, com a confiança no Senhor e esperar dele que nós vamos colher e colher de forma abundante. Abundante e providencial das mãos do Senhor. Neste dia, que é um dia onde todas as pessoas lembram do dia do trabalhador, nós possamos, tudo que fizermos, palavras e ações, nós fazermos em nome de Jesus, para a glória de Deus. Que tanto a nossa reunião na igreja, quanto o nosso trabalho, tudo que nós fizermos, seja a dona de casa na sua casa, seja o trabalhador que sai de casa na sua empresa, que todas as nossas atividades sejam para a glória de Deus, que nós levemos o nosso trabalho à presença de Deus e levemos Deus para o nosso trabalho e possamos assim glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém?